Deus abençoe aí e te inspire. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Todos estão ouvindo bem? Ok, Na amém. internet nós estamos ouvindo bem, irmão. Na internet aqui. E na igreja? Eu acho que estão tentando ajustar ainda lá na igreja. Rai, se você estiver ouvindo, Rai, Sandra, faz um positivo pra gente. Acho que estão ouvindo sim, viu, Estão irmão? ouvindo Pode ir. bem? Ok, então glórias ao nosso Deus. Irmãos, problemas nós passamos de vez em quando. Esse problema técnico que houve aí, o irmão Valdomiro não pôde estar presente, exatamente às 10h37, quando eu ligo para ele, ele mandou uma mensagem. Precisamos com urgência ir na casa da sogra, foi um imprevisto, me perdoe aí os irmãos. Então, a minha esposa ficou preocupada, e agora como é que nós vamos fazer? Vamos ter que, de última hora, pregar, porque não foi avisado antecipadamente, imprevisto acontece. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso, que eu acredito que seus servos, eles são habilitados na hora que mais precisar, o que Deus habilita. Poderia habilitar aí a irmã Madalena, eu acredito, olha, irmã Madalena, você vai ser a pregadora de hoje. De imediato ela abriria a Bíblia e Deus a inspiraria mediante seu Santo Espírito, e ela pregaria para nós uma mensagem, como a semana dessas aí fez com o irmão Nicotra, teve aquele problema também com o irmão Eupídio, né? E o irmão Nicotra pregou uma mensagem maravilhosa, assim ele faz a cada momento, porque Deus é o Deus supridor das necessidades. Hoje nós vamos falar de uma mensagem simples, mas ela tem um significado profundo para cada um de nós. Os salvos necessitam de perseverança na fé. Você já foi salvo em Cristo, para que obtenha o galardão final, desculpem, a vida eterna, é necessário perseverar na fé, ter confiança até o fim. Inclusive, um dos textos profundos do Apocalipse, que se encontra em Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que têm a fé de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Então, a perseverança está aí. Você foi salvo e uma vez salvo, para permanecer, é necessário que continue obedecendo aquilo que Deus determinou para você. A igreja cristã apostólica recebeu mandamentos através do Santo Espírito de Deus. Cada mensagem de Jesus, mandamento para o povo de Deus. Inclusive, o próprio Deus diz: este é o meu filho amado, a ele vocês escutem. Então, todos os ensinamentos de Jesus são como mandamentos para nós. De vez em quando eu escuto o irmão Ricardo de Cotra pregando, diz, olha que mandamento interessante Jesus deixou para nós. E lê o texto bíblico e ali está o mandamento. Então, aqueles salvos, para receber o galardão final, eles devem perseverar na fé e na obediência até Jesus voltar. O texto que escolhemos hoje está em Hebreus, e eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, lessem conosco, acompanhassem essa leitura. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39. São 5 versinhos para nós meditarmos nesta manhã. Esses versos mostram a respeito da perseverança, a respeito da confiança, a respeito do galardão, a respeito da fé, que é o que mais precisamos. Inclusive, Abacuque disse, olha, nos últimos tempos, que serão tempos difíceis. O justo vai viver pela fé. Então, vamos ler o texto, verso 35, Hebreus 10, 35, em diante, diz assim, portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade, eu vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu.
Pois, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, somos dos que não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amado, se eu parasse por aqui só com essa leitura, para mim já seria o suficiente. Já me alimentou, acredito que também alimentou cada um dos irmãos. Mas Paulo aqui, o apóstolo, o autor do livro de Hebreus, tinha uma preocupação. A igreja foi formada, creu em Cristo, abraçou a doutrina da salvação, mas a preocupação do autor do livro de Hebreus era que eles fossem perseverantes, que eles não abandonassem a confiança. Você creu em Jesus, confiou em Jesus, foi salvo pela graça, mas você foi salvo para ser fiel, foi salvo para permanecer. No contexto, diz: vocês sofreram perseguições, passaram por dificuldades, foram humilhados, mas não tomem isso como motivo para abandonar a vossa fé. Sejam confiantes, porque o que vai valer no final é o galardão. E o galardão só será dado àquele que permanecer firme até o fim. Inclusive, Paulo, ele, em uma de suas epístolas, ele escreveu: olha, amados, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha a confiança que o apóstolo teve. E agora, o que é que está guardado para mim? O que está guardado é a coroa da justiça, é o galardão, que o Senhor dará não somente a mim, mas dará a todos quantos amam a sua vinda. E o texto aqui, nós lemos que o que vem virá, e virá logo, não vai tardar. Portanto, e quando ele vier, trará consigo o galardão para dar àqueles que perseveraram firmes, fiéis até o fim. A nossa confiança não é em homens, a nossa confiança é em Cristo Jesus. No livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, aliás, 2:7, parece que é 2:7, 1 Pedro 2:7, ele fala a respeito dessa confiança. 1 Pedro 2, verso 6. 1 Pedro 2, verso 6. Ele diz: porquanto assim está registrado na Escritura. Olha onde é que está registrado. Na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Então, a nossa confiança é em Cristo, é nessa pedra angular, pedra escolhida, pedra preciosa, pedra que salva. Está aí registrado na Escritura. Coloca aí em Sião essa pedra. Aquele que deposita nela sua confiança não será envergonhado. No dia da volta de Cristo, essa pedra não esmagará aqueles que nela, nessa grandiosa pedra preciosa, puseram a sua confiança. Essa pedra esmagará aqueles que não confiaram nela, não depositaram nela sua confiança. No verso 7 ele diz: assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creram tropeçaram na palavra,
por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Deus, em sua onisciência, sabe o destino final de toda pessoa, sabe todos os passos, por isso que traz essa expressão, para isso foram destinados, porque na onisciência de Deus, ele sabe quem será salvo, quem será perdido, quem abraça a pedra de esquina, a pedra preciosa, quem nessa pedra deposita toda a sua confiança. Então, ela é uma pedra de tropeço para aqueles que a rejeitam. Mas ela é a salvação para aqueles que nela depositam toda a sua confiança. Outro texto interessante nós encontramos também no livro de 1 João, 1 João mesmo, capítulo 1, verso 3, no sua revelada o livro de 1 João, vamos ler aí, irmãos, capítulo 2, versos 5 e 6. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste amor, no amor de Deus, tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. O texto de Hebreus fala de permanecer, de perseverar, de confiar. Então, é necessário que abracemos essa ideia da salvação, abracemos a salvação e permaneçamos nele e andar como ele andou. Permanecer nele e andar como ele andou. Voltando ao nosso capítulo lá de Hebreus, Hebreus 10, onde fala a respeito da confiança, que nós não devemos abandonar essa confiança. Essa confiança é em Cristo Jesus, essa confiança é no Pai eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e essa confiança é que vai trazer o grande galardão para mim e para ti. O interessante é que o autor de Hebreus, ele também mostra qual é a minha maior necessidade. Mostra qual é a tua maior necessidade. A maior necessidade da igreja. No verso 33, ele diz assim, olha, eu afirmo para vocês que necessitais. Olha qual é a maior necessidade. Necessitais de perseverança. Porque havendo cumprido a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que creiamos em nosso Senhor Jesus Cristo e obedeçamos às suas ordens, aos seus mandamentos, para que possamos alcançar plenamente o que ele prometeu. Crer em Jesus, fazer como Jacó, se agarrar com o anjo e dizer, olha, eu só te solto quando me abençoares. Eu estou agarrado contigo, não te solto de jeito nenhum, só te solto quando eu receber o galardão final, o galardão da vida eterna. Essa é a vontade de Deus, que nós estejamos em comunhão com ele, íntima, diária, individual, andando na sua presença, para que alcancemos o galardão que ele prometeu. E não vai demorar. Vocês leram no verso 37 aí de Hebreus, que não vai demorar. É dentro de um pouquinho de tempo, mas ele virá. E quando ele vier, é que ele vai coroar cada um com a coroa da justiça, com o galardão que está prometido. Ele não tardará. Meu irmão, passa por dificuldade, como diz o contexto anterior, passaram por perseguições, passaram por dificuldades, passaram por problemas, vem tempo de escassez, vem tempo de fartura, vem tempo de tristeza, tempo de alegria, mas todos os momentos que nós passarmos, devemos passarmos alegres e contentes na presença de Deus. Paulo disse, eu sei viver contente, alegre, em toda e qualquer situação. Porque a alegria de Paulo, vivendo nessa situação,
não era aquela alegria produzida do homem, saindo do homem, mas era a alegria de estar em Cristo, de estar com Cristo, de estar na presença de Deus e de Cristo estar na vida dele. Então, quando Cristo está em nossa vida, nós somos pessoas diferentes. E mesmo com as dificuldades, com os problemas, devemos colocar em pauta o que nos segura, que é a nossa fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, se ele abandonar a fé, o verso 38 diz, olha, eu não tenho prazer. Deus diz assim, eu não tenho prazer, a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. A minha alma não fica alegre. A alegria de Deus é quando vê seus filhos sendo perseverantes. A alegria de Deus é quando vê seus filhos firmes na fé, aguardando a bendita volta do seu amado Filho Jesus. E, amados, o verso 39, ele também traz algo interessante para nós. Ele mostra que, olha, o justo vive pela fé. E nós que uma vez abraçamos a salvação, nós não somos daqueles que regridem. Por que regredir? Se eu estou avançando com Deus, eu estou em Cristo, revestido de Cristo, avançando cada dia, por que regredir? Para que regredir? Os problemas vão me sufocar, vão te sufocar a ponto de fazer tu te afastares de Deus, nós nos afastarmos de Deus? Não, amados. Paulo disse, amados, Paulo confiava tanto nos irmãos, na fé dos irmãos, que ele disse, olha, nós não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que regridem, que voltam para a perdição. Nós somos, sim, daqueles que creem e, uma vez salvos, seguem avante. Eis aqui a motivação que eu quero deixar para meus amados irmãos nesta manhã. Uma vez que nós abraçamos a fé em Cristo, fé que uma vez foi dada aos santos, como diz o texto, fé que levou tantos a obterem vitória, uma vez que abraçamos essa fé, nela devemos permanecer até o fim. A graça te alcançou, a graça te salvou, tu não merecia, a fé está dentro de ti, permanece nessa fé, porque somente aqueles que perseverarem até o fim, eles obterão a salvação. É seguir avante, com Cristo seguir avante, como diz um hino aí, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. O que aconselha para nós é não retroceder, é não desistir, é perseverar. Deste caminho eu não desisto. Mesmo que todos me deixem, pais, amigos, irmãos, todos, mas devemos ser perseverantes nesse caminho, porque logo mais ele voltará, e quando ele voltar, o Supremo Pastor, ele coroará cada um de nós com uma coroa de glória que nunca murchará. É chamada por Pedro coroa de glória imacessível, que nunca perderá o seu brilho. Que o eterno Deus, nosso Pai amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, possa abençoar cada um de nós em Cristo Jesus, para que a fé que nós abraçamos, possamos nela perseverar até o fim, andando na presença do nosso Deus, e recebermos aquele convite maravilhoso de Jesus, assim que ele voltar, que está breve, como diz o texto. Olha para a irmã Madalena, olha para a irmã Lili, para a irmã Nicotra, para os demais irmãos que eu estou contemplando aqui, e diz assim, vinde benditos de meu Pai, aqui está o teu reino, esse reino foi preparado para vocês antes da fundação do mundo, e estão entrando aqui porque antes da fundação do mundo, eu também decidi, lá na mente do meu Pai, em todo o projeto, morri por vocês. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi sacrificado, crucificado por nós. Esse é o entendimento que nós temos. E aqueles que não fizeram a vontade do Pai, como o texto diz, tem que permanecer fazendo a vontade do Pai. O que não fez a vontade do Pai, o que é que vai restar para ele?
apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para os cristãos, não foi preparado para as pessoas, para os filhos de Deus. Foi preparado para o diabo e para os anjos do diabo. Mas aqueles que não depuserem ou não depuseram sua confiança no Filho de Deus, naquela pedra preciosa, pedra angular, pedra de esquina, então o galardão que vai caber a eles é desfrutar do fogo eterno junto com o diabo e os seus anjos. Não é porque o fogo foi preparado para eles, porque eles escolheram a não andar na presença de Deus. E uma vez não andando na presença de Deus, está no caminho errado. A Bíblia fala de 2 caminhos. O caminho que nós devemos seguir é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Esse é que leva ao Pai, esse é que leva ao Reino. Contudo, meus amados, que Deus cuide de cada um de nós, nos abençoe ricamente, para que possamos viver nossos últimos dias, viver pela fé, andando na presença de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão João, o irmão está sem som. O microfone está desligado no Zoom. É o microfonezinho do Zoom, irmão. É aquele botãozinho que fica no canto inferior esquerdo da tela, que você ativa e desativa o... Aí... Prontinho. Tá um pouco meio alto, né? Nosso irmão Vicente está aprendendo ainda, irmãos. Tem um pouco de paciência, né? Mas nós agradecemos muito ao nosso irmão Antônio Dutra pela explicação dele, dessa linda mensagem que ele nos proporcionou hoje, né? E agradecendo que foi de última hora, né? Mas o irmão Dutra sempre preparado, sempre inspirado pelo nosso bom Deus, trouxe a mensagem para nós hoje, nós agradecemos muito. E agora nós pedimos para o irmão Antônio Dutra que nos despeçam em oração, né? Entregando esse resto de sábado ao nosso bom Deus. Irmão Dutra. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que está nos altos céus, aqui, Senhor, estão os teus filhos reunidos, adorando o teu santo nome, glorificando o teu santo nome, e, acima de tudo, te exaltando, porque somente tu és digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Te agradecemos pelos irmãos da ICBU fazerem parte dessa grande família e nós também aqui do Nordeste, inseridos nessa grande família. Te suplicamos que nos ajudes a perseverarmos na fé até o fim, para que no dia da volta de Jesus, que se dará muito em breve, possamos receber aquilo que prometeste, o galardão da vida eterna. Nos dás a tua paz, um restante de sábado feliz na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos no dócil e sagrado nome de Jesus. Amém.